Vamos falar sobre adoração com base nesse Salmo de número 150. Amém, meus queridos? Vamos ler novamente. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, um pouco diferente da versão que a irmã Roseli utilizou aqui. Então é bom porque os irmãos têm uma outra versão do texto. Amém? Diz assim o Salmo 150, a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Meus irmãos, os salmos são divididos em 5 livros, não é? E o Salmo 150, logicamente, faz parte do último livro. Todos os livros dos salmos terminam com louvores a Deus, com exaltação ao nome do Senhor. Por exemplo, o Salmo 41, que finaliza o primeiro livro, no versículo 13. O Salmo 72, que finaliza o segundo livro, nos versículos 18 e 19. O Salmo 89, que finaliza o terceiro livro, no versículo 52. E o Salmo 106, no versículo 48, finaliza o quarto livro. E esse salmo que nós lemos agora, o salmo de número 150, faz parte do último livro, que começa no Salmo 107. O Salmo 150 faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos de Aleluia. São os 5 últimos salmos da Bíblia, Salmo 146 até o Salmo 150. Esses salmos são chamados de Salmo de Aleluia porque eles começam sempre com essa expressão, Aleluia. E o Salmo 150 é o grande Aleluia final. Talvez esse salmo tenha sido composto exatamente para encerrar o saltério. Por isso ele é o aleluia final. E essa expressão aleluia, irmãos, é uma expressão conhecida mundialmente. Eu acredito que não há lugar na terra, a não ser aqueles lugares mais inóspitos, né, onde não se conheça o significado da palavra aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Tanto é que em algumas versões, como a NVT, e se eu não me engano a ARC também, no lugar de aleluia, os tradutores usaram já louvado seja o Senhor. Então, esses 5 salmos, os salmos de aleluia, sempre começam com essa expressão e convidam o povo de Deus para a adoração, para o louvor ao Senhor, encerrando esse 5º último livro dos salmos. O Salmo 150, irmãos, especificamente, ele traz aqui algumas instruções sobre o louvor a Deus. Neste salmo nós encontramos onde, por quê, como e quem deve adorar ao Senhor. Ou seja, nós encontramos onde é o lugar de adoração, por que nós devemos adorar ao Senhor, como nós devemos adorar ao Senhor e quem deve adorar ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui, ao longo dessa breve mensagem, esses quatro itens, onde, por que, como e quem deve adorar ao Senhor. O salmista começa nos dizendo aí no Salmo 150, depois da expressão aleluia, onde é o lugar de adoração. No versículo 1 ele diz, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Então, irmãos, onde é que os crentes do Antigo Testamento louvavam o nome do Senhor? Eles louvavam no santuário,
em Jerusalém. Jerusalém era o lugar de adoração. Mas aqui também o salmista fala sobre o magnífico firmamento. Literalmente, essa expressão significa louvem-no na expansão do seu poder. O Salmo 19, versículo 1, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o salmista aqui convida o povo a louvar ao Senhor no santuário, mas também considerar toda a grandeza de Deus manifesta no firmamento. Ele convida os crentes a louvarem a Deus também considerando o grande templo de Deus, que é o próprio céu, que é o próprio firmamento. Irmãos, a adoração no Antigo Testamento, ela tinha características muito peculiares. Por exemplo, ela era centrada em um lugar específico. A adoração, quando o povo estava caminhando no deserto durante o Êxodo, toda a vida religiosa do povo se concentrava no tabernáculo. Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo exatamente para que quando o povo acampasse, quando o povo estivesse em determinado lugar, aquela tenda móvel fosse erguida para que ali o povo pudesse oferecer a sua adoração a Deus e somente ali. Depois, quando o povo chegou na terra prometida e o templo foi construído, a adoração ao Senhor passou a se concentrar no templo. Apenas no templo era possível se oferecer sacrifícios de adoração a Deus. A adoração no Antigo Testamento também era centralizada, tinha um caráter nacional, ou seja, havia um lugar na terra específico para que ela acontecesse, e esse lugar, como eu já disse aqui, era Jerusalém. Era proibido oferecer sacrifício a Deus em qualquer outro lugar. As pessoas subiam a Jerusalém para que ali pudessem oferecer sacrifícios ao Senhor. Outra característica da adoração no Antigo Testamento é que ela era centralizada no sumo sacerdote e no sumo sacerdote. O povo, no dia do culto, eles ficavam no pátio externo do templo. Somente o sacerdote entrava ali no lugar santo e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez ao ano. As três grandes festas que eram celebradas em adoração a Deus lá em Jerusalém, nós encontramos lá em Êxodo 23, 17, essas 3 festas só eram permitidas a homens. Somente os homens podiam participar daquelas 3 festas ordenadas por Deus. E, finalmente, irmãos, a adoração no Antigo Testamento era ritualística. Ou seja, havia todo um ritual, havia todo um cerimonial, porque toda a adoração do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, era tudo muito ordenado, tudo muito ritualístico, nada podia sair daquele esquema. Mas acabava que, por esse motivo, por ser uma adoração tão ritualística e tão cerimonial, esse cerimonial acabava prevalecendo sobre a essência. Isso significa que, muitas vezes, a adoração era muito mais externa do que interna. E por isso nós vemos Deus várias vezes se queixando por meio dos profetas em alguns momentos da história de Israel. Nós vemos Deus, por exemplo, falando através do profeta Isaías que o sacrifício que o povo estava levando para o templo era inútil. Nós vemos Deus dizendo que já não suportava mais aquelas festas, que não adiantava o povo levantar a mão, porque ele não ouviria a oração daquele povo, já que havia iniquidade no meio da assembleia. No tempo de Malaquias, as pessoas desprezavam tanto a adoração a Deus, que Deus chegou a perguntar por meio do profeta: se eu sou o pai, onde está o respeito para comigo? Vocês desprezam a minha mesa quando vocês trazem animal defeituoso, quando vocês trazem animal aleijado para sacrificar no meu altar.
Deus disse: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do santuário para que vocês não oferecessem esse tipo de oferta. Tal, irmãos, era a parte externa da cerimônia, só havia a parte externa muitas vezes, o interior havia se perdido, a razão de ser do sacrifício havia se perdido. E Jesus Cristo, queridos, ele veio trazer uma nova dimensão para a adoração a Deus. E isso nós vemos muito bem na conversa que ele teve com a mulher samaritana. Quando Jesus passou em Samaria e abordou aquela mulher e eles começaram a conversar, e de repente Jesus começou a falar da vida dela, a revelar detalhes da vida dela, talvez até para desviar um pouco o curso do assunto, ela diz a Jesus, depois você pode conferir na sua casa, lá em João 4, ela diz a Jesus: vejo que o Senhor é profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, ela se referia ao Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, mas vocês, judeus, dizem que a adoração deve ser em Jerusalém. Ela não faz a pergunta abertamente, mas a pergunta estava ali implícita. Ela estava perguntando a Jesus: onde é o lugar certo de adoração? Onde é o lugar de adoração? E Jesus diz a ela: mulher, acredite em mim. Está chegando o tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão louvar o nome do Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo ali, queridos? Ele estava dizendo que na nova aliança não haveria mais um lugar específico para adoração. Não importa mais o lugar, não existe mais um lugar específico. Na nova aliança, queridos, não há templos. Nós não temos templos na nova aliança. Sabe por quê? Porque cada crente é templo do Espírito Santo de Deus. Cada crente é templo do Senhor. Então, quando a igreja se reúne, ali é o lugar da adoração. A adoração aqui nessa noite, queridos, não por causa dessas 4 paredes, nem por causa daquela placa que está lá fora dizendo Assembleia de Deus. A adoração aqui nessa noite, este é o lugar de adoração nessa noite, porque a igreja está reunida aqui. Aleluia. E onde a igreja está reunida é lugar de adoração. Hoje nós não precisamos mais peregrinar a Jerusalém. Não. Onde quer que a igreja esteja reunida, seja aqui, dentro dessas 4 paredes, seja na casa de algum irmão, onde quer que a igreja esteja reunida, se torna lugar de adoração. E Jesus estava falando isso. Amém. Não vai ser mais em Jerusalém, mulher, não se preocupe, isso é só detalhe. Não vai ser aqui, no Monte Gerizim. Não, vai ser onde crentes cheios do Espírito Santo de Deus estiverem reunidos. Aí é o lugar de adoração. Não existe templo na nova aliança, nós precisamos entender isso. Nós temos também nesse salmo, irmãos, já falamos o onde. Onde é que nós devemos louvar ao Senhor? Publicamente, onde a igreja estiver reunida. Claro que há também a adoração privada. Vamos falar disso um pouco mais no final. A adoração que cada um de nós oferece individualmente a Deus, onde quer que nós estejamos. Mas também o Salmo nos diz por que nós devemos louvar ao Senhor. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Está aí no versículo 2. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Muitas vezes nós falamos assim: nós louvamos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, não é verdade? Muitas vezes nós não falamos assim, mas acontece, irmãos, que nós só sabemos quem Deus é pelas obras que Ele faz. É pelas obras de Deus que nós o conhecemos. Os salmos, o saltério, eram a harpa da igreja do Antigo Testamento. Eram o inário da igreja do Antigo Testamento. E os salmos definem a adoração como louvar o nome do Senhor, ou dar ao Senhor a glória devida ao seu nome.
E o que é o nome do Senhor? O nome do Senhor é a soma de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. Isso é que é o nome do Senhor. E segundo os Salmos, a adoração é isso. É dar a esse nome, ao que Deus é, ao que Deus faz, toda a glória que é devida. Israel adorava um Deus pessoal. Israel não adorava um Deus abstrato, um Deus distante. Não, Israel adorava um Deus que estava presente no meio deles, que tinha se revelado a eles com feitos muito poderosos. O que é que nós queremos dizer com isso, irmãos? Que Deus não aceita uma adoração irracional. Não. Deus não aceita uma adoração sem sentido, sem um porquê. Deus aceita a adoração daqueles que o amam, daqueles que sabem quem estão adorando. É essa adoração que Deus aceita, a adoração daqueles que têm conhecimento sobre Deus. Os irmãos se lembram o que aconteceu quando Paulo chegou em Atenas e viu ali um altar ao Deus desconhecido? Ele disse assim para aquelas pessoas: olha, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu vos anuncio. Paulo não ficou feliz de deixar aquelas pessoas na ignorância. Ele não validou aquela adoração. Vocês estão adorando um Deus mesmo sem conhecer, está tudo bem. Não. Paulo tomou providências para que eles soubessem quem era aquele Deus que eles estavam adorando e pudessem adorá-lo realmente como esse Deus merece ser adorado. Paulo não deixou aquelas pessoas na ignorância. Na mesma conversa que Jesus teve com a samaritana, ele também criticou os samaritanos por esse motivo. Depois os irmãos confiram lá em João 4:22. Jesus disse para a mulher samaritana: olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus disse isso? Foi uma crítica que ele fez aos samaritanos, porque os samaritanos só reconheciam como escritura a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. O restante do Antigo Testamento, eles não reconheciam. Então, a adoração deles não podia ser uma adoração perfeita, embora fosse direcionada ao Deus verdadeiro. Mas eles não reconheciam toda a revelação de Deus. Por isso, Jesus fez essa crítica. Jesus falou: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês não conhecem, vocês não têm a revelação toda de Deus. E a salvação vem dos judeus. Ele estava falando que o Messias, o Cristo, ele próprio vinha dos judeus. Nos Salmos, irmãos, nós encontramos por isso mesmo, porque nós temos que saber por que adoramos ao Senhor. Nos Salmos nós encontramos listas feitas pelos salmistas, pelos motivos que nós temos para adorar a Deus. E nos Salmos nós encontramos a adoração a Deus é feita a um Deus que é criador e também a um Deus que é o redentor de Israel. Muitos salmos trazem listas de motivos pelos quais aqueles crentes do Antigo Testamento deveriam adorar o Senhor. Eu separei aqui alguns trechos, só a título de exemplo para os irmãos. Por exemplo, na sua casa, leia o Salmo 104. O Salmo 104 fala da criação de Deus, da maravilhosa criação de Deus, e convida os crentes a adorarem o Senhor por causa da criação. Ele começa assim, eu vou ler alguns trechos aqui para os irmãos. Bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Agora vejam, por que é que o salmista está dizendo que a alma dele deve bendizer ao Senhor? Ele diz, é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes.
Eis que criaste, eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Vejam, irmãos, esse salmo é uma lista feita pelo salmista da obra de Deus na criação, da variedade que há na criação, do sustento, do Deus que sustenta toda a sua criação, e por isso o salmista convida a todos a adorar o nome do Senhor. Já no Salmo 105, nós temos aí um convite à adoração, não mais por causa da criação de Deus, mas por causa dos atos redentores de Deus no meio do povo de Israel, por causa da forma como Deus lida com o povo da aliança. Então o salmista no Salmo 105, vejam o que ele diz: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. E que feitos são esses? Vejam o que ele diz: ele se lembra para sempre da sua aliança. Por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. No Salmo 115, a adoração a Deus é por causa daquilo que Deus fez no meio do povo de Israel, pela proteção, pelo cuidado, pela firmeza que Deus tem na aliança com o seu povo. E o último exemplo que eu trago aqui aos irmãos é o Salmo 136, muito conhecido pelo refrão, né? Esse salmo tem um refrão muito lindo que diz: o seu amor dura para sempre. O salmista, nesse salmo, é muito interessante, porque primeiro o salmista traz como motivo para adorar o Senhor a criação, e depois novamente ele vai falar dos atos de Deus no meio de Israel. Ele começa falando: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aí depois ele diz: aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Então aqui o salmista mescla os dois motivos pelos quais o povo de Israel deveria louvar ao Senhor, porque Deus é um criador maravilhoso e Ele também é aquele que guarda Israel, Ele é aquele que protege o povo de Israel. E nós cristãos, irmãos, nós, o povo da nova aliança, acrescentamos a todos esses motivos que já existem para nós adorarmos esse Deus, o Deus Criador, o Deus que fez um mundo espetacular, cheio de seres incríveis, esse Deus maravilhoso que firmou aquela aliança com o povo de Israel, que fez aquele povo vencer tantos desafios e tantos obstáculos, atravessar o deserto, chegar à terra prometida. O Deus que teve aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nós cristãos acrescentamos a todos esses feitos de Deus o maior de todos eles: o nascimento, a vida, a morte e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. A formação da igreja do Senhor, da nova criação. Por isso, queridos, nós podemos adorar a Deus ainda melhor do que os nossos irmãos do Antigo Testamento, porque nós temos a revelação completa de Deus. Aqueles queridos irmãos olhavam para frente esperando a revelação se cumprir, porque a revelação de Deus é progressiva na história. Deus não deu a sua revelação ao homem de uma vez só, a revelação é progressiva, mas nós podemos adorar ao Senhor porque nós vimos o cumprimento das promessas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos olhar e dizer: Deus se fez homem e habitou entre nós.
Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Então os cristãos acrescentam a todos esses motivos que já haviam de adoração ao Senhor, o Deus que cumpriu a sua promessa, que enviou o Senhor Jesus Cristo para a nossa redenção, queridos. Nós podemos adorar muito melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto maior é o nosso conhecimento sobre Deus, melhor será a nossa adoração. Melhor será a nossa adoração. Por isso que a pregação da palavra é uma parte tão importante da adoração. Porque quando nós somos lembrados de quem Deus é e do que Ele fez por nós, nós podemos glorificar o nome dEle. Por isso que é tão importante a pregação da palavra, por isso que é tão importante a leitura. É a palavra de Deus que faz com que nós glorifiquemos o nome do Senhor. Deus não quer uma adoração automática, queridos, irracional. Ele não quer alguém gritando de 5 em 5 minutos, aleluia, glória a Deus, com o coração vazio. Ele quer alguém que sabe, Ele é o meu Redentor, por isso eu o louvo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu estava perdida e fui achada. É essa adoração que Deus quer. Nós precisamos saber o que Deus fez por nós. Nós não deveríamos precisar de ninguém nos incentivando a adorar a Deus. Porque o que nos faz adorar a Deus é o conhecimento que nós temos dEle. É o conhecimento que nós temos dEle. Sabe o que disse John Stott num livro que eu conheci através do Gerson, né? Crer também é pensar. Ele diz que toda adoração cristã, pública e privada, deve ser uma resposta inteligente à revelação pessoal de Deus em palavras e feitos registrados na Escritura. Imagine que você queira louvar alguém, elogiar alguém, e você, por alguma coisa, você chega perto dessa pessoa e fica: eu te louvo, eu te elogio, viu? Eu te elogio. Por quê? Por quê? Nós temos que saber o porquê, nós temos que dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é um Criador tremendo. Porque o Senhor é um sustentador de todas as coisas. Nós temos que saber o porquê nós louvamos ao Senhor. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais condições nós temos de oferecer a Ele uma adoração como Ele merece. Queridos, mas esse salmo também nos diz como nós devemos adorar a Deus. Versículos 3 a 5, o salmista diz: louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Como é que aqueles crentes deveriam louvar ao Senhor? Fazendo uso de toda a orquestra. O salmista cita aqui 8 instrumentos de sopro, de cordas, de percussão, e ainda inclui a dança, que era uma forma legítima de adorar a Deus, se usada de forma apropriada. A música, irmão, sempre teve muita importância, tanto na adoração do Antigo Testamento, quanto na adoração do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento havia um ministério regular de música, de cantores e músicos. Nós lemos isso lá em 1 Crônicas 23, de 5 a 6, e também 25, versículo 7. Davi instituiu, ele separou levitas, 4.000 levitas, para cuidarem da música, para cuidarem do louvor ao Senhor no templo. As igrejas do Novo Testamento também valorizam muito o canto congregacional. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,19, diz que nós devemos comparecer diante de Deus com salmos, com cânticos, com hinos, que nós devemos estar o tempo todo cantando e louvando o Senhor. Então, a música, queridos, é muito importante na adoração a Deus. Mas só há um detalhe: não existem mais levitas hoje. Não existem mais levitas hoje. Eu sempre vejo uns cartazes, essa semana mesmo eu vi, pastor. Aí está lá assim, cartaz, né? Convidando para um grande culto, aí está lá: pregador fulano de tal, profeta, opa, negócio estranho, né? Levitas, o irmão fulano de tal e a irmã fulano de tal. Irmãos, isso não existe. Então a gente deveria trazer também um boi e sacrificar aqui no meio da igreja.
Esses rituais já passaram. Não existe mais levita, não existe uma classe com esse ministério na igreja. Existem pessoas que louvam o nome do Senhor, que oferecem o seu dom, o seu talento para adorar o nome do Senhor. O nosso culto na Nova Aliança é muito mais simples. É muito mais simples. Todos aqueles ritos acabaram, porque tudo aquilo se cumpriu em Cristo. A adoração hoje não é ritualística como era naquela época, porque havia uma simbologia muito grande que apontava para Cristo. Hoje toda essa simbologia já se cumpriu. Nós não temos mais levitas. Não temos. E essas pessoas que colocam nos cartazes, profeta fulano de tal ou levita fulano de tal, estão muito enganadas. Não existe levita. Existem pessoas que cantam, pessoas que adoram o nome do Senhor, são muito bem-vindas, porque a adoração faz parte, a música faz parte da adoração a Deus. E Jesus foi além. Jesus explicou, quando ele conversa com a mulher samaritana, ele não fala da forma. Ele não traz a questão da forma como deve ser feita a adoração. Ele não fala de música, ele não fala de nada disso. Sabe o que ele fala? Da disposição do coração do adorador. É isso que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus tirou o foco, não é, da forma, do ritual e colocou o foco na essência, que é o coração daquele que adora. Ele falou, olha, o importante é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E o que significa isso? A única adoração, irmãos, que é aceita diante de Deus é aquela que é feita em espírito, porque Deus é espírito. Então, esse é o nível em que deve estar a nossa adoração. Por isso é que nós não podemos adorar a Deus sem o Espírito de Deus. Quem glorifica a Deus, quem glorifica Jesus Cristo é o Espírito Santo. Por isso que o crente, quando crê em Jesus, ele passa a ser habitado imediatamente pelo Espírito de Deus, e o altar de Deus agora é no coração do crente. Os irmãos entendem isso? Olha que coisa maravilhosa. É o Espírito que produz essa adoração. Nós só podemos adorar a Deus dessa forma, em espírito. Não há outra forma de adorar a Deus se não for em espírito. Com a atuação do Espírito de Deus no nosso espírito, produzindo uma adoração verdadeira. E nós também só podemos louvar a Deus em verdade. O que a Bíblia diz que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Toda adoração que não reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, é o Salvador, que ninguém vai a Deus se não for por meio dele, não é uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira passa pelo reconhecimento da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, de quem é Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdadeira adoração passa pelo reconhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Só assim nós podemos adorar a Deus, queridos, em verdade. E finalmente, esse salmo também nos diz quem deve adorar a Deus. Versículo 6. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Ou seja, toda a orquestra deveria se reunir agora em uníssono para adorar o nome do Senhor. E Jesus vai além, mais uma vez na conversa com a mulher samaritana, e ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Todo ser que respira deveria adorar o Senhor, mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Homens e mulheres, não só homens, como era lá no Antigo Testamento, mas agora todos aqueles que são verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus e que reconhecem Jesus Cristo como a verdade e a revelação máxima de Deus, irmãos. Esses são os verdadeiros adoradores, crentes habitados pelo Espírito Santo. A adoração agora não é mais focada na intermediação de sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, os crentes não podiam chegar diretamente diante de Deus no templo, no santuário. Tinha de haver uma intermediação.
Somente os sacerdotes é que ofereciam a Deus os sacrifícios, os animais que os crentes levavam. Jamais alguém podia chegar e matar um boi ali e falar: Senhor, eu te ofereço isso. Não, era necessário que houvesse uma intermediação. Mas nós, crentes da nova aliança, não precisamos mais dessa intermediação, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos um reino de sacerdotes. O autor aos Hebreus diz que agora nós podemos entrar confiadamente diante do trono do Senhor, porque o véu se rasgou, queridos. O véu se rasgou e agora nós não precisamos mais de intermediação, de músicos, de pastores. Tempos atrás eu li um artigo muito interessante que diz que parece que alguns crentes regrediram na adoração. Antigamente a adoração tinha que ter essa intermediação de sacerdote, de sumo sacerdote. Depois que Jesus veio, ele trouxe, como eu já disse aqui no começo, uma nova dimensão para a adoração. E agora todo crente é sacerdote, pode chegar diante de Deus confiadamente e oferecer o seu louvor, a sua adoração a Deus. Mas parece que muitos crentes regrediram. E eles ficam esperando para adorar a Deus, eles ficam esperando uma certa intermediação. Eles ficam esperando que os cantores da igreja venham à frente e comecem a fazer aquele louvor muito emotivo e comecem a falar: louve o Senhor, levante a sua mão. Eles começam a esperar que o pastor fique os convocando para louvar a Deus. Não, irmãos, nós somos sacerdotes, nós podemos chegar diretamente diante do Senhor e oferecer a Deus a nossa adoração. Finalizando essa parte, queridos, o Salmo 33, versículo 1 fala algo muito interessante. Esse salmo diz que a adoração fica bem aos retos. A adoração fica bem aos retos. Assim como uma roupa bonita, né? Aquela roupa linda, chique, perfumada, não fica bem uma pessoa suja, toda desgrenhada. A adoração também não fica bem em qualquer boca. A adoração não fica bem para qualquer pessoa. A adoração fica bem para o povo de Deus. A adoração fica bem para aquele que honra a Deus com a sua vida. Lembram-se como Deus criticou, novamente eu faço menção aqui de Isaías. Deus falou: não vou ouvir, não vou aceitar, estou cansado dessa reunião de vocês. Vocês se reúnem aí, levantam as mãos, mas a iniquidade, a adoração não estava ficando bem para aquele povo. A adoração não estava combinando com aquele povo. E da mesma forma, queridos, a adoração verdadeira fica bem na boca daquele que busca a Deus, na boca daquele que cumpre os seus compromissos, as suas obrigações, que procura cumprir a vontade de Deus na sua vida, dentro ou fora da igreja. A adoração fica bem ao reto, ao justo, ao servo do Senhor. Queridos, então assim nós vimos aqui, não é? Onde é a adoração hoje? Onde quer que a igreja esteja reunida. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é um Salvador tremendo, Ele é um Criador poderoso, não é? Ele é aquele que nos guarda, que nos protege. Ele fez conosco uma aliança também, assim como fez com seu servo Abraão. Ele fez conosco uma nova aliança firmada com o sangue de Jesus Cristo. Por isso é que nós o adoramos. Como nós o adoramos? Nós o adoramos em espírito e em verdade. O Espírito de Deus que habita em nós nos leva a adorar o Senhor, queridos. Nos leva a exaltar o nome do Senhor. E nós o adoramos porque somos o seu povo. Somos ovelhas do seu pasto. Somos aqueles verdadeiros adoradores que o Senhor procura. E a título de conclusão dessa breve mensagem, irmãos, eu quero trazer aqui algumas aplicações para os irmãos. Em primeiro lugar, queridos, toda a glória pertence a Jesus. A Deus seja toda a glória. O povo de Israel sofreu porque era um povo idólatra. Porque eles dividiam a adoração a Deus com outros deuses que não eram deuses. E Deus os repreendeu por isso. E os levou para o cativeiro, porque eles tinham ídolos. Eles tinham ídolos. E nós temos que ter muito cuidado com ídolos do coração. Porque às vezes nós achamos um absurdo o bezerro de ouro de Israel. Mas pode ser também que nós tenhamos algum ídolo
não tão escancarado quanto aquele, mas pode ser que nós tenhamos algum ídolo. Eu quero pedir licença aos irmãos aqui para abrir um parêntese e trazer uma breve reflexão para a igreja. Vou fechar rapidamente esse parêntese para nós seguirmos aqui com as nossas aplicações. Mas semana passada, irmãos, a essa hora, quase 8 horas da noite, eu estava sentada ali ouvindo o pastor Wilson pregar. Ele trazia uma palavra aqui sobre Naamã, uma palavra muito abençoada, mas o meu coração estava inquieto e aflito por causa das eleições. Eu estava ali, eu deixei o celular lá fora para não ficar olhando toda hora, né? Mas quando eu olhei para trás e vi assim alguns irmãos, eu falei: acabou, né? E eu fiquei muito frustrada, irmãos, simplesmente porque o meu voto foi de acordo com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito, com princípios cristãos, sem querer discutir o voto de ninguém, mas eu votei segundo esses princípios e eu fiquei muito frustrada. Mas eu já vinha, irmãos, pensando que talvez a igreja precisasse dessa derrota. Eu já vinha pensando e comentei com alguns irmãos, eu acho que a igreja precisa dessa derrota. Porque durante esses 4 anos, queridos, o que nós vimos no meio da igreja foi muito feio e foi muito preocupante. Eu vi coisas que me entristeceram demais. Logo no começo desse governo, eu me lembro, o Gerson vai se lembrar, nós gravamos um vídeo aqui, porque eu vi uma faixa, crentes, em frente a um determinado lugar fazendo uma manifestação, e na faixa estava escrito: a nossa fé está em Cristo, mas a nossa esperança está em Bolsonaro. Quando eu li aquilo, eu falei: não é possível, tem alguma coisa errada com a igreja. Crente jamais pode colocar sua esperança em outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei preocupada quando eu vi igrejas recebendo o presidente da República aos gritos de mito e não sendo repreendidas pelos seus pastores. Eu fiquei preocupada, irmãos, quando eu vi recentemente agora a reunião da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e o presidente esteve lá já na fase final da campanha. E quando eu vi o rebuliço na igreja, vi que uma irmã lá de cima, né, tremulava uma bandeira com a foto do presidente. Eu fiquei preocupada quando eu vi versículos sendo usados fora do contexto, pessoas dizendo a respeito da campanha presidencial: as portas do inferno não vão prevalecer. Eu falei: calma, as portas do inferno não prevalecem, é contra a igreja do Senhor, não contra uma candidatura. Por tudo isso, irmãos, eu achei que talvez a igreja estivesse precisando dessa derrota. Porque a nossa confiança, irmãos, não está em homem. Deus disse: a minha glória não dou a ninguém, não divido com ninguém. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua carne. A igreja não coloca sua confiança em governante nenhum. É claro que nós votamos de acordo com as nossas convicções, de acordo com aqueles governantes que têm bandeiras parecidas com as bandeiras que nós defendemos, mas nós não precisamos de governante nenhum para garantir a nossa sobrevivência, porque quem cuida da igreja do Senhor é Jesus Cristo, é o dono da igreja. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usou Bolsonaro, Deus usa Lula, Deus usa quem Ele quiser. E ninguém frustra os planos do Senhor. Ninguém. Hoje eu ouvi alguém falando, né? Porque está todo mundo muito inflamado ainda com essa história. E hoje eu ouvi alguém falando nas redes sociais aí, sei lá, meu marido estava me mostrando: olha aí, crente, o Deus de você perdeu a força. Deus do céu se ri. O nosso Deus não perde a força. A vontade do nosso Deus sempre é feita, irmãos. Sempre é feita. Então, queridos, que a nossa glória seja somente ao Senhor. Próximo ponto dessa aplicação é a importância da adoração pública e privada. Davi se alegrava, a Bíblia diz, quando ele era convidado a ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. Nós precisamos ter essa alegria de vir para a igreja para participar do louvor, da adoração a Deus, junto com os nossos irmãos.
Esse momento de louvor é muito importante. Esse momento de juntos, reunidos, adorarmos o nome do Senhor é muito importante e nenhum crente pode dispensar isso. Nenhum crente pode dispensar isso. Mas o louvor não é só o momento. O louvor não dura apenas 2 horas. O louvor é uma linguagem. O louvor é a linguagem do crente. Por isso a adoração privada. Aquela adoração que você faz na sua casa. Aquela adoração que você faz no seu quarto. A adoração que você faz a Deus no seu trabalho, quando você trabalha de forma correta. Essa adoração é igualmente importante, irmãos. Essa adoração é igualmente importante. Como eu disse aqui, o véu se rasgou. Nós podemos entrar na presença do Senhor com ousadia. Nós não precisamos esperar domingo um conjunto cantar para a gente sentir um tremelique e adorar a Deus. Nós temos que fazer isso é dentro da nossa casa, é dentro do nosso carro, onde nós estivermos. Eu tenho aprendido isso. Esses dias eu fui fazer um tratamento dentário e quando eu sentei na cadeira eu falei: eu te louvo, Senhor, por ter a possibilidade de fazer esse tratamento. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o meu provedor. O Senhor cuida de mim. Quando eu acordo de manhã, eu logo penso: eu não estou só nesse mundo mau e tenebroso. Eu não estou só, Deus está comigo. Não vai ter um minuto desse dia que eu vou caminhar sem a presença dEle. Aleluia! Ele está comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Aleluia! Pensa que a minha vida está ao léu, o ímpio olha e fala: ia lá, ó, está andando para lá e para cá. Não, você tem um dono, você tem a marca do Espírito Santo de Deus, você tem o selo da promessa, querido. Isso é motivo para glorificar o nome do Senhor. Por isso não restrinja a sua adoração a 2 horas que você vem na igreja no domingo, não, irmão. Que a sua linguagem seja a linguagem da adoração, que a sua linguagem seja a linguagem do louvor. Glorifique a Deus em todo o tempo. Última aplicação, queridos. A adoração sofreu uma evolução ao longo do tempo. Nós vimos aqui no Antigo Testamento, havia várias restrições, não é? Havia aquela dificuldade. Havia aquela dificuldade, o povo não podia chegar diretamente diante de Deus, não é? Havia altares, só ali a adoração, o sacrifício poderia ser oferecido. A adoração evoluiu. Chegamos no Novo Testamento, não existe mais lugar específico, não existe mais intermediação de sacerdote. O nosso coração agora é o altar de Deus, é o lugar de adoração, mas nós ainda não podemos oferecer uma adoração perfeita, porque nós não conhecemos a Deus com perfeição. Só lá no futuro, queridos, nós vamos poder oferecer uma adoração perfeita, porque aí nós conheceremos o Senhor como Ele é. O apóstolo Paulo diz que um dia nós vamos conhecer como somos conhecidos. Um dia nós o veremos como Ele é. E nesse dia, irmãos, nesse dia glorioso, é que nós vamos falar: Senhor, eu nunca te adorei como o Senhor merecia. Hoje eu estou vendo que o meu louvor era muito falho, porque o Senhor merece toda adoração. O Senhor merece muito mais. Muito mais. Então a adoração vai evoluindo até que nós cheguemos nesse grande dia, quando junto com os anjos nós não vamos cansar de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aí nós vamos adorar a Deus com perfeição. Mas enquanto isso, não desista de adorar a Deus, mesmo com seu louvor imperfeito. Que o seu sentimento seja como o do salmista: Senhor, eu te louvarei em todo o tempo. O teu louvor estará continuamente na minha boca. Que essas sejam as suas palavras diante do Senhor. Em todo tempo, Senhor. Nem todo tempo vai ser alegre. Nem todo tempo vai ser feliz, vai ser tempo de júbilo, de gozo, mas que em todo tempo você possa adorar o Senhor e dizer como Paulo: eu sei que o meu Redentor vive. Como Paulo não, né? Como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O apóstolo Paulo também: eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Que você seja aquele que o Senhor procura, o verdadeiro adorador. Amém? Deus abençoe os irmãos.